Ridicularizado bastante. E Mas se é isso que acontecer esse 3 acontece. dias de escuridão, depois de um tempo, o pessoal fala, isso aqui foi por uma falha, não sei o quê, daí vão Sim. abafar o caso. Sim, mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando vier esse sinal, aí é oficial. O advento está próximo. Eles vão falar, não, foi porque passou um cometa assim, aí interferiu na nossa malha eletromagnética, isso é explicado pela ciência. Não se engane. É um sinal. Em tudo vai ter uma resposta do sistema, mas a realidade por trás. E aí? Sim. E como funciona nesse quesito todo a questão frequencial, né? Nós falamos aqui, vamos entrar nesse assunto dos sons, das frequências, né? E claro, se há uma queda de energia, se há uma ruptura nas estruturas que são voltadas para a tecnologia, existe uma frequência que está, muitas vezes, inaudível rolando, né? A gente poderia entrar nesse tema das frequências que hoje são utilizadas de forma subliminar, né, como talvez possa ser nesse caso, e também o lado oposto, o que a frequência pode fazer para melhorar a estrutura do ser humano aqui na Terra, né? Esse assunto é com meu amigo aqui. Começamos por onde? Qual que você prefere? Olha, vamos começar primeiro, então, com o processo que pode ocorrer, de repente, de uma forma a prejudicar as pessoas. Até vejo a questão que foi colocado em pauta da possibilidade de ter ocorrido um aspecto sônico, né, na Europa Oriental, né, e que existem pesquisas relacionadas a isso. E aí depois a gente pode entrar com o aspecto de frequência e cura. Chegou uma gatinha, falou em frequência, já a gata chegou aí, a Elfaba. Já vai colocar ela lá. Mas vamos seguir adiante aí, porque de vez em quando ela sobe aqui, né? Tem podcasts que ela tá, aqui em cima. A Elfaba e a Meve, ela fica aqui passeando para lá, para cá, né? Conseguiu? Vamos lá, então. Faz parte. Vamos lá. Fala sobre, então, a questão primeiro, dessa tecnologia que as pessoas estão um pouco apreensivas, porque pode ocasionar, de repente, falhas estruturais, ou então as pessoas que acabam caindo, né? Existem as chamadas armas sônicas. Esse é um estudo muito poderoso, porque as pessoas, na realidade, quase ninguém entende o poder do som. As pessoas acham que o som é apenas música, né? Tocar aquele sambinha que você curte ali, o seu reggae, ou o seu clássico, não importa. Acho que som é isso. Mas, na realidade, se a gente for analisar de uma perspectiva tanto metafísica quanto física, existe aí no princípio, era o verbo, e o verbo se fez carne. E se a gente olhar isso, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então significa que o verbo veio antes da luz? O som cria a luz e não o contrário? Ou seja, o verbo é ainda muito mais do que a luz? Está escrito, né? Não estou inventando, está escrito. Quando um pai vive a vida elogiando o seu filho, dizendo as boas qualidades, colocando para ele, né, o que ele pode fazer, colocando ali as informações, né, proativas, normalmente aquela criança, ela cresce, um jovem, depois o jovem chega à vida adulta, ele se desenvolve muito bem, isso a nossa psicologia estuda isso de forma fantástica, e o oposto é a mesma coisa. Essa daqui é nova. O estúdio foi invadido por uma gatinha. Temos aqui alienígenas felinos no momento. Os felinos presentes. E o oposto também, quando o pai ou a sociedade fala para aquela criança que você não presta, você não serve para nada, você não sabe, né, você não pode, ele cresce com vários traumas. Então, é o poder do verbo, o poder daquilo que nós falamos. Alguns pensamentos, inclusive os índios, falam muito melhor valorizar o silêncio do que as palavras que são ditas em vão.
Tudo isso que eu pontuei aqui, nesse momento, é para dizer que o verbo tem uma importância que nós, de uma maneira geral, ainda desconhecemos. Estamos começando a estudar sobre isso. Mas, tecnologicamente, cientificamente, o som ele tem o poder, dependendo da frequência, de fazer vibrações. E, a partir do estudo de vibrações que fizeram lá no Nepal, fizeram também nos Himalaias, onde existem monges, isso já foi documentado. Esses filmes saíram do nosso acesso hoje, mas eu cheguei a assistir alguns antigos, em que os monges se reúnem em centenas e fazem competições. Imagina uma pedra aí de 500 quilos aqui na minha frente e um grupo de 100 monges aqui. Outra pedra de 500 quilos ali na frente, outro grupo de 100 monges, eles entoando determinados mantras em determinadas frequências, aquelas pedras começam a levitar e quem chegar a colocar a pedra lá em cima daquele outro monte primeiro ganha. Caramba. Isso existe. Hoje nós temos, tecnologicamente, vocês podem encontrar isso na internet, pedras levitando em cima de dispositivos de som. Baseado no quê? A tecnologia. A tecnologia antes estava lá, está até hoje nos Himalaias. Então, a partir do momento que o som pode fazer isso, a tecnologia também veio. Então, uma vibração ultra baixa com frequência, né? O que eu posso fazer? Eu posso vibrar isso molecularmente nas células, atingindo uma pessoa como uma bomba, uma explosão de som, que faz a pessoa perder a sua orientação e cair. Tanto fisicamente ela sente, quanto tira o eixo dela. Nosso sistema nervoso central é baseado no quê? Eletricidade. E se você momentaneamente interfere naquilo, você fica sem ter o seu controle. Você cai, você perde a consciência. E em alguns casos você pode simplesmente, literalmente, ser destruído internamente. Assim como há também, Bruce Lipton mostrou isso, um pesquisador, em que lá na China foi filmado por várias vezes uma pessoa treinada em determinados mantras quebrar moléculas e inclusive destruir o câncer, filmado ao vivo, cantando, recitando. O som. Então o som ele tem um poder extraordinário que a gente ainda vai descobrir sobre isso, mas já está lá no princípio, no Gênesis já fala sobre isso. Né? E aí nós vemos essa gama de tecnologia usando o som. O que é o ultrassom? O exame que todo mundo usa é som. É som, ultrassom, né? E sequer percebe, né? A própria ressonância magnética é frequencial, é magnetismo, tem som ali também. E quando... E faz o barulho, né? E faz o barulho. Faz bom. Porque tem a agitação ali das moléculas, e o que? São bobinas, né? São muitas bobinas. E aí a gente vai fazer um link com o assunto que nós falamos um pouco no princípio. Quando você une determinados sons com um grupo de pessoas para um objetivo bom, pode-se abrir portais. Sim. E hoje, o que está sendo feito nos grupos de pessoas, em especial aí nas baladas funkeiras, onde acontece absurdos, né? E eu não sei o que acontece com os pais também, que libera isso à vontade aí. Portais negativos, nefastos, para quê? Sim. Roubar a luz, um pouco de consciência que aquelas pessoas ainda têm, se é que ainda tem, um pouquinho daquilo ficar mais adormecido, mais entorpecido. Então, sim, é possível você adormecer uma nação pelo tipo de som, pelo tipo de frequência, pelo tipo de palavras, pela repetição diária num programa de televisão. Assiste a televisão. Eu parei de assistir televisão com 14 anos de idade, porque eu ouvi aquilo e falei, tem uma coisa errada ali, eu não sabia o que era, hoje eu entendo. E as pessoas, dia após dia, assistem os mesmos programas, eu não consigo compreender isso. Programa. Está programando. Né? A própria palavra já entrega o propósito. Programa. E a notícia se repete, né? Às vezes você... Pô, eu não assisto televisão também, mas você vai na academia, às vezes tá a televisão ligada lá. Você bate o olho, o que acontece? É uma notícia impactante, normalmente não é positiva, né? E ela fica passando. Acabou, ela volta de novo. Acabou, ela volta de novo. Acabou, ela volta de novo. É uma lavagem cerebral com negatividade. Para vibrar no medo. Né? E a pessoa fica ali. Se a pessoa tá ali na frente da televisão, ela tá vendo repetidamente aquilo. Sim.
E tem uma música, né, impactante. Sim, sim. Na década de 80 foram desenvolvidos vários equipamentos na Europa, inclusive eu tenho um deles, que a partir do momento que fizeram eletroencefalograma nos monges e viram as frequências cerebrais em meditação, tal, então aparelhos que simulam frequências, inclusive sons binaurais também veio desse estudo, em que você coloca na sua cabeça um fone de ouvido com pulsos não é música, pulsos de som, e um óculos que dá pulsos de luzes. Por quê? Porque eles viram que o cérebro segue padrão de som e luz. Então, onde tem som e luz, o cérebro tende a o quê? A espelhar aquilo e começar a refletir. Por isso, quando está numa balada, né? Quer você queira ou não, daqui a pouco você está com o dedinho assim, ou seu pezinho. Porque aí dá vontade de beber. Aí você vai se conectando com o que está no ambiente. Então, há um programa, há uma batida. Essa batida vai abrir as possibilidades. Dependendo de onde você está, você vai rumar para aquilo. E hoje, o que oferece para a garotada, para os jovens, né? Normalmente o pior. E às vezes a pessoa tem o caminho oposto, a pessoa tá lá e tem um pingo de consciência, né? Não tô curtindo, não tá agradável. Aí vem os amigos e falam, então toma alguma coisa. A pessoa toma alguma coisa, daqui a pouco tá dançando, daqui a pouco tá curtindo, daqui a pouco tá no meio. Então é um portal também, né? O álcool é um portal. Quando a pessoa... E não é questão assim de moralismo, o pessoal acha que assim, por que proíbem o álcool? Isso é moralismo e tal. Pessoal, a pessoa, quando ela consome o álcool, ela fica até 30 dias suscetível a espíritos obsessores. Então, você abrir o seu campo, o álcool ele faz isso, ele abre um portal dentro de você. Então, por isso, a importância de não consumir álcool. E não tem a ver nem a questão moral, não. É questão espiritual. E é muito real. Muito real. E às vezes a fora o pessoa mal não que faz toma para a saúde. A pessoa não toma um copo para almoçar, né? Se for, eu acho que até um lance alimentício, às vezes. E eu não bebo, tal, mas se a pessoa tomar um copinho assim, beleza. Acho que a partir do segundo, terceiro já não tá sozinho ali, né? A festa já começa a ser coletiva, mesmo que você fisicamente esteja sozinho no lugar, né? Sim, com então certeza. Tem muito sentido isso, sim. Uma coisa chama a outra, né? E falou dessa questão das pedras serem erguidas com a frequência. Eu lembrei de um caso que eu ouvi quando estive no Peru, lá em Ollantaytambo, que é um sítio arqueológico muito alto que tem lá no Peru, e lá de cima um guia estava explicando para a gente, né, a questão oficial, de como que eles levaram as pedras lá para cima. Uma coisa oficial. Mas ele mesmo contando e dando risada, né? Então, tá bom, foi assim. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer uma pergunta bem capciosa. Eu falei assim, nossa, então se foi simples assim, então o pessoal replicou, né? Para provar a teoria. Aí ele, então, tentaram fazer isso, mas a pedra não saía do lugar. Aí chamaram não sei quantos homens e não vinha. Colocaram a tora de madeira embaixo, que eles falaram que é assim, amarrava a pedra, colocava as toras de madeira embaixo e ia puxando com a corda. Ele falou que foi feito, não saiu do lugar. Aí pegaram e falaram assim, aí uma pessoa falou assim, então, o pessoal, né, os xamãs falam que tem que fazer uma reza, que aí fazendo a reza dá certo. Aí falaram assim, então chama lá o xamã. Diz que foi, o xamã veio, rezou lá na pedra, fez um ritual, aí falou, agora pode puxar. Eles puxaram, a pedra veio levinha. Então, que reza é essa, né? Que reza é essa? Que tem? Qual o mistério? O que ele fez para alterar a questão molecular daquela pedra? Isso me vem o Egito na cabeça isso também, quem né? me falou foi o guia peruano, porque ele é pago para contar a história oficial. Aqui eu fui lá e futuquei, né? Falei assim, então, mas vocês se produziram? Deu certo? Aí ele contou essa história. E é bem por aí mesmo, né? E a questão da frequência, porque assim, você falou, muita gente vem aqui, alguns são ferrenhos em dizer, não, as pirâmides foram construídas por trabalhadores, eles tinham uma marca e tal. Beleza, estamos conversando. Outras pessoas falam sobre o magnetismo, sobre a levitação. Agora, com essa explicação, a frequência sonora também pode ser colocada nesse pacote. Foi uma tecnomagia. Antigamente, o povo pré-diluviano tinha tecnomagia. A gente não tem, porque é separado, né? A espiritualidade é uma coisa, ciência é outra, não conversa. Antigamente era a mesma coisa.
Então, esse que é o nosso problema, é pôr cada um numa casinha e não deixar conversar. Esse que é o grande problema. E aí, separação. a separação. E qual a relação da música, da geometria sagrada e das curas energéticas? Bem, a relação é total, né? Intrínseca. Uma coisa não existe sem a outra. Então vamos lá. Todo som vibra. E toda vibração emite um gráfico. E todo gráfico tem a sua frequência. E dependendo de como esse gráfico foi montado, essa frequência é uma frequência de cura. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui, imagino que já deve ter visto, hoje é fácil, as experiências em que você coloca um pó, pode ser uma areia, um sal, um açúcar, em cima de uma placa e coloca um som embaixo, um alto-falante em alta potência, vibrando. Ele vai apitando, vai apitando, vai apitando, e conforme ele vai aumentando a frequência, aquela vibração que aquela areia em cima vai sendo incidida, vai mudando e formando desenhos. Isso tem fácil na internet, isso é visível, isso não é uma teoria, isso é um fato. Ou seja, o som tem forma. Por isso que eu falo, todo som tem um gráfico. E todo gráfico tem um significado, porque ele carrega uma frequência. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar quais são as frequências benéficas para o corpo, então eu posso tanto tocar uma música com aquela frequência, quanto pintar um quadro que tenha correspondência com aquela frequência, e aquilo passa a ser um agente de cura. Muito interessante. E hoje a gente tem uma aceitação. Eu já vejo que está melhor, né, em relação às frequências, às músicas, mas ainda tem muita resistência, né? E aí a gente coloca esse paralelo. Ultrassom, ressonância magnética. Por que vocês consideram ainda que quando chega na parte do tratamento terapêutico com frequências específicas, ainda vem muita martelada do campo científico? E ao mesmo tempo o campo científico libera essas outras terapias, esses outros exames que utilizam dessa tecnologia, né? Apenas por questão de posse. Enquanto eu não consigo colocar a mão em algo e transformar isso num produto, eu não dou validação científica, porque eu tenho a razão. Ou seja, se eu tenho um grupo que foi formado, e hoje todo o planeta é formado por grupos que detêm o poder, e só a partir do que eles derem um aval é que você vai poder usar e acreditar, e a nossa mente já está condicionada para acreditar nessas informações. Aquilo que a gente acredita se torna realidade. Então, como eles, é muito difícil. Como que eu vou, por exemplo, patentear uma escala musical de cura? Porque a escala musical é natural. Então, não tem como eu patentear uma escala musical que pode ajudar uma pessoa a se curar. Então, não tem como eu colocar a mão. O que eu faço? Não, isso aí não serve, porque eu quero que você compre o meu produto. É o meu comprimido que vai te curar. Isso aí não serve para absolutamente nada. E aí as pessoas, de acordo com o nível intelectual, o nível de alma, de missão espiritual de cada um, acredita. E aí a gente vê milhares, milhões de pessoas à mercê de vendas, passando mal nos hospitais, filas e filas e filas, sendo que a cura muitas vezes é muito fácil. Dependendo do caso, é muito fácil. O ideal seria uma junção, né, das duas técnicas. O ideal seria a junção. Antigamente, os hospitais tinham os solários. Então, os pacientes tomavam sol. E hoje não tem mais. Então, hoje o sol é bem demonizado em alguns... Exato. Não tome sol, ao contrário, né? Estão tentando tirar tudo que é benéfico do homem. Então, que seres são esses? Né? Quem são? Para a gente morrer cedo, né? Então, a comida envenenada, a questão do glúten. E o mais intrigante é que o próprio povo depois pede, não, mas não tem o selo aqui do órgão tal, eu não vou comprar porque não é bom. Normalmente, quando existe um selo de um determinado órgão, é porque aquele órgão já analisou aquele produto, que ele tem no máximo, existe uma tabela que é fechada, no máximo 60% de potencial de cura. Tudo que tem de 70% a 100% de potencial de cura não está nas prateleiras. Caracas. Está escondido. Ou é proibido.